Nesse caso, diz a OAB o seguinte: não se irá excluir a responsabilidade de quem o tenha deixado paralisado por tanto tempo. Ok? Alguma pergunta sobre prescrição? Meu nome é Eliane, sou estudante da UDF. Eu gostaria de saber, professora, se o prazo prescricional no processo disciplinar pode ser interrompido ou suspenso? Boa pergunta. Na verdade, o processo disciplinar não faz nenhuma referência à suspensão do prazo prescricional, mas ele fala de interrupção. Né? E ele traz 3 hipóteses de interrupção do prazo prescricional: com a instauração do procedimento, com a notificação válida do advogado, logo no início do procedimento, ou então com decisão recorrível de qualquer dos órgãos da OAB. Então, a única hipótese que a gente tem é da interrupção, né? Interrompe o prazo, começa a contar do zero e não da suspensão de começar a contar de onde o prazo parou. Só interrupção, ok? Bom, vamos então relembrar aí os pontos, né, da nossa aula, no nosso resumo da aula. Nós conversamos então hoje sobre as infrações e as sanções disciplinares. Vimos que o artigo 34, ele se refere a hipóteses de infrações disciplinares, é um artigo exemplificativo. Ele traz hipóteses que abarcam toda a matéria, né? E posteriormente nós vimos que no caso da verificação em tese de uma infração disciplinar, nós temos o processo disciplinar instaurado e ao final, depois do contraditório e da ampla defesa, temos a possibilidade da aplicação de sanções. Vimos que essas sanções são a censura, que pode ser convertida em advertência, conversão não é obrigatória, como nós vimos. Nós temos a suspensão, que é uma sanção um pouco mais severa. Nós temos a exclusão e vimos também a multa, né? Dessas aí nós vimos que a censura e a advertência são feitas de forma sigilosa, e a suspensão e a exclusão têm publicidade. Posteriormente nós vimos aí a possibilidade da reabilitação do advogado sancionado para voltar ao status de primaridade. Vimos também a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes no âmbito do OAB. E, por fim, vimos aí a possibilidade da prescrição desse processo disciplinar, do seu início ou quando já instaurado. E vimos os tipos de prescrição, prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente e também das hipóteses de interrupção da prescrição. Por hoje é só. Se os senhores e as senhoras tiverem alguma pergunta, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Se vocês quiserem rever a aula, é só entrar no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e fazer o download da aula. Convido a todos vocês para a nossa próxima aula, nosso 4º encontro, e nos vemos lá. Até logo!